Meque, família, daqui fala o J Privado. Atenção, é o J Privado. Auxílio Jacobi, acusado pelos funcionários da administração de Cacoaco por desviar 14 milhões. A advogado dos marimbondos diz que a Constituição da República norma alguma equipara cidadão a um insecto. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega a você, a TV que não bajula você, mano. E aí, família? Segundo chega aqui o site, né? Lil Pasta News, é isto mesmo. Auxílio Jacobi, acusado pelos funcionários da administração de Cacoaco por de desviar 14 milhões de Kwanza, não sei Kwanza, o dólar, sei lá. É isso mesmo. O Auxílio Jacobi, antigo presidente da Federação Angolana de Ginástica, atual administrador municipal de Cacoaco, nomeado no dia 21 de novembro de 2019, prometeu, quando a sua nomeação, transformar o município em um lugar bom para se viver e acabar com a poeira nas zonas periféricas e urbanas do Cacoaco. Conversa para boi dormir. Isso falam isso há boi de tempo. Muitos funcionários da administração municipal afirmaram que tem sido difícil compreender o Auxílio Jacobi. Para eles, a administrador, né, de Cacoaco não tem relações humanas e não consegue ouvir os seus quadros. Como resultado, tem tomado decisões muito precipitadas. O Auxílio Jacobi tem levado a cabo a distribuição de gasolinas, ou melhor, de galinhas a famílias carenciadas no sentido de combater a fome e a pobreza. Oferecer galinha a um pobre é aumentar a despesa porque a galinha não jejua. Precisa de alimentação e de uma atenção especial, disse Luís Buete ao Lil Pasta News. O desvio dos 14 milhões. O administrador municipal de Cacoaco é acusado pelos funcionários da administração de ter se apoderado entre o mês de agosto e setembro do ano de 2020 de 14 milhões de kwanza, segundo informações oficiais. Auxílio Jacobi terá ordenado administradores dos mercados sediados no município de forma a não depositarem os ordenados na contas únicas do Tesouro, que é o CUT. Fonte Lil Pasta News. Agora, o Lil Pasta News ainda chegou aqui também dizendo que advogado dos marimbondos diz que na Constituição da República norma alguma equipara cidadão a um insecto. Tá a entender, família? Fonte Lil Pasta News. Fonte Correio Angolense, o site que estamos aqui, o site do Pasta News. Vamos ver aqui a matéria completa, ok? Let's get it. Considerado pela opinião pública como advogado dos marimbondos, qualificação que carrega consigo a ideia de que é um profissional rico, Sérgio Raimundo nega que a sua principal motivação seja o dinheiro. E revela que, em virtude de terem as contas bancárias e outros bens congelados, a maior parte dos seus clientes não honra as dívidas. Marimbondos? Não conheço, na Constituição de Angola, qualquer norma que consagre direito de defesa, exercido através de advogado, de qualquer animal irracional, individualmente considerado. No seu artigo 39º da CRA consagra, sim, a defesa do meio ambiente, da fauna e da flora. O facto de defender quase todos, se não mesmo os arguidos mais ricos do país, faz de si o mais bem remunerado advogado angolano? SR, não sou o advogado mais bem remunerado em Angola, por uma razão muito simples. Os meus constituintes, na sua maioria, têm as contas bloqueadas e não têm, neste momento, dinheiro para pagar honorários. Além de que, enquanto advogado, entendo, e passo esta mensagem aos meus colegas, que a advocacia não é uma atividade de natureza comercial. Daí que a primeira e a última referência da nossa ação não deve ser os honorários, mas a defesa dos direitos dos cidadãos que procuram pelos nossos serviços. Os honorários devem ser uma consequência da nossa ação, embora, reconheço que ninguém viva sem dinheiro. Gosto de ganhar dinheiro com dignidade e não ganhar a qualquer custo. Com tudo isso quero dizer-lhe que a grande parte das defesas que faço neste momento não foram remuneradas e as pessoas estão aí e podem desmentir-me se estou a faltar com a verdade. Como consegue desdobrar-se em tantos casos que demandam o seu escritório? SR, o nosso escritório em Luanda, tem perto de 40 elementos, entre advogados e advogados estagiário. Temos filiais em Benguela, com cerca de 20 elementos, que atende a região Centro-Sul e no Lubango,
com 3 elementos, que atende a região sul com o apoio dos escritórios de Luanda e Benguela. Cá, em Angola, o senhor é considerado como o advogado dos marimbondos. Convive bem com o facto de defender pessoas sobre as quais recaem fortes suspeitas de haverem dilapidado o erário? SR, o que mais me assusta é ouvir pessoas que dizem ser defensoras da democracia e do Estado de Direito, fazedores da opinião com alguma credibilidade, mas que manifestam claramente que não conhecem os pilares, a estrutura e as regras que sustentam o Estado democrático e de direito. Não basta que alguém venha publicamente dizer que esta ou aquela pessoa fez isso ou aquilo, mesmo que seja o Estado. Aliás, ao Estado, enquanto fiel depositário de todos os cidadãos deste país, impendem obrigações especiais e acrescidas de garantir o respeito da Constituição e das leis de Angola e dos instrumentos jurídicos internacionais de que é parte, e deve ser o primeiro a dar exemplo neste quesito. Atendo ao preceito do artigo 23º da Constituição da República de Angola, este vem dizer que todos os cidadãos são iguais perante a Constituição e a lei e, como corolário, devem ser tratados de forma igual. Numa conjugação deste preceito com o princípio da presunção da inocência e os preceitos dos artigos 193º seguintes da Lei-Mãe, eu, repito, enquanto advogado, apenas e tão somente defendo os cidadãos inocentes e quem os considera inocente é a própria Constituição no seu artigo 67º N. Indicador ordinal masculino. 2. Nunca defendi e não conheço nenhum cidadão com o nome de marimbondo, muito menos conheço na Constituição de Angola alguma norma que equipara cidadãos indiciados na prática de um eventual ilícito criminal a um inseto, com o nome de marimbondo. Também não conheço, na Constituição de Angola, qualquer norma que consagre direito de defesa, exercido através de advogado, de qualquer animal irracional, individualmente considerado. No seu artigo 39º da CRA consagra, sim, a defesa do meio ambiente, da fauna e da flora. Advogar significa defender o cidadão, e quem diz que todos os cidadãos têm o direito de se defenderem, e que para o melhor exercício pleno deste direito devem socorrer-se do patrocínio judiciário exercido por um profissional do fórum, que, numa só palavra, chama-se advogado, é a própria Constituição e as leis da República de Angola, e eu não sou a exceção, mas faço parte da regra, isto é, sou apenas mais um do todo único que constitui a classe dos advogados deste país. Por isso, não tenho que me sentir desconfortável com o exercício normal da profissão que escolhi voluntaria e conscientemente. Aliás, sempre ensinei aos meus alunos que a advocacia é uma profissão nobre, mas que requer disponibilidade de tempo e coragem. Quem não está preparado para se submeter a sacrifícios, deve escolher outra profissão. Aconselho a ir vender gelo, já que no exercício desta atividade não terá problemas nenhuns na sua vida. Se os advogados não defenderem os cidadãos, vão defender quem mais? Se até os nazistas, no final da Segunda Guerra Mundial, tiveram direito à defesa, por que não reconhecer também aos nossos concidadãos, acusados de terem dilapidado o erário público, o direito de defesa? A justiça só se realiza através de um processo dialético, de partes iguais. Daí a necessidade da intervenção do advogado para emprestar os conhecimentos técnicos jurídicos a qualquer uma das partes, quer na qualidade de assistente da acusação, quer na qualidade de defensor do arguido. E também que se diz universalmente que não há Estado de Direito sem uma advocacia forte. Cá, salvaguardado o segredo de justiça, pode dizer-me em que pé estão os processos envolvendo a Manuel Vicente, SR? Não, sou e nunca fui advogado do engenheiro Manuel Vicente, por isso nada sei sobre qualquer processo relacionado com ele. Acompanhei algumas sessões do julgamento do caso Operação FIS,
por razões meramente académicas, já que eu tinha consciência, enquanto docente das disciplinas de Direito Penal e Direito Processual Penal, da importância científica da tramitação e desfecho do julgamento em causa, para o estudo das disciplinas retromencionadas. B. Walter Filipe, SR. Este processo encontra-se na fase de recurso no plenário do Tribunal Supremo. C. Joaquim Ribeiro, SR. Processo com decisão transitada em julgado. O arguido, cumpridos os requisitos ou pressupostos legais, está em liberdade condicional, de acordo com a lei. D. Augusto Tomás, SR. A decisão transitou em julgado. O arguido está preso desde o início do processo, não obstante existir aqui a possibilidade de lançarmos mão a alguns recursos extraordinários, a saber, de revisão e de cassação. I. André Luís Roy, no conhecido caso conhecido como burla tailandesa, SR, processo findo, em que o mesmo foi absolvido e neste momento está na sua terra natal e já esteve em Angola recentemente para tratar de alguns assuntos pessoais. F. Jean-Claude Bastos de Moraes SR, processo foi arquivado por falta de provas do que o mesmo vinha indiciado e segue neste momento a sua vida empresarial normal. K. Recentemente, o general José Maria, que o senhor defendeu num processo que lhe foi movido por desobediência, foi fotografado em cima de campas no cemitério Alto das Cruzes. Isso não configurou uma violação à prisão domiciliar a que foi condenado no âmbito desse processo? SR. Não houve nenhuma violação à prisão domiciliaria porque nessa altura a pena já tinha sido declarada expiada e posto em liberdade. Simplesmente, e contrariamente ao que assistimos a quando da sua prisão, em que foi emitido um comunicado que passou em toda a imprensa pública e privada, os mesmos órgãos não noticiaram, pelo menos com o destaque que se exigiria, a sua soltura. Essa dualidade acontece porque para algumas pessoas num Estado democrático e de direito em que o lema central é o combate à corrupção e outros crimes de natureza, essencialmente, económica, a liberdade dos cidadãos é menos importante que a privação desta mesma liberdade, daí a diferença no tratamento das matérias em pauta na comunicação social pública, essencialmente. Correio. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, já sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabem, então sabem a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família neta, a família de Lula. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição. Se o vídeo quer saber que é muito importante, até me diz também no próximo vídeo. MSTV, a TV que chega de você, a TV que não vai jogar você, uma liga.